Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o JSRE, fundo de lajes, que é um fundo multi-estratégia também. E aqui um ponto importante, antes de começar a falar sobre o vídeo, porque eu vi algumas pessoas questionando sobre a compra do CRI que o JSRE fez no mês passado. Eu até fiz no vídeo, eu falei sobre isso. E isso é muito importante até para vocês entenderem que o JSRE ele já tem o regulamento dele aprovado, modificado há muito tempo, que ele não é obrigado a investir em lajes. Ele pode investir em qualquer ativo-alvo que ele coloca lá no regulamento e não tem porcentagem. Então ele pode investir no que ele quiser. Assim como o TEP, a gente viu na live da semana passada com o André, que é o que o TEP quer fazer. Eles querem, na verdade eles vão, porque já foi aprovado, eles querem abrir o leque para deixar somente de investir em lajes. E, por exemplo, o que o JSR fez com a questão do CRI, embora tenha sido da casa, pode ser uma boa remuneração para o caixa excedente, que não deixa de ser uma boa alternativa. E se ele não tem esse regulamento aberto, isso ele não poderia fazer. Então vamos lá. Relatório gerencial, só fez esse disclaimer aqui, porque até respondendo algumas dúvidas que surgiram, se o fundo poderia ter feito aquilo, e ele pode sim, porque o regulamento dele permite. Então bora para o relatório gerencial. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial agora de fevereiro. O fundo cota 56,66, patrimonial 101, praticamente, se a gente for ver, quase 50% de deságio. Vamos pegar aqui, pessoal, deixa eu pegar JSRE 11, quanto que ele fechou hoje? 59,25. Deu uma valorizadinha aqui, inclusive, com o quê? Mas é pouca coisa, né? Valorizou pouco. Fundo vem indo bem, a gente vê aqui que não teve movimentação nesse mês, e é algo que é novo, porque se a gente pegar os últimos relatórios, sempre teve alguma alocação, foi a primeira vez aí que, nesses últimos meses, que ele não teve movimentação. Relatório, como vocês vejam, que é relatório novo, modelo novo, já desde o mês passado, mas acho que a informação mais importante desse mês é isso aqui, são as revisionais do fundo, que tem 32% em aberto em 2024, 5,3% já foram concluídas, ou seja, o fundo tem um potencial de aumento de receita, porque eu sempre falo, revisional é um dos principais ferramentas que o fundo tem para aumentar recorrente, são as revisionais. E os imóveis são bons, os imóveis são bem localizados, mas assim, eu não vejo tanto potencial de aumento assim, quanto se fosse em regiões mais prime, mas as regiões do JSRE, Rocha Veracho, Crisaidan, são regiões boas. Mas assim, o que é importante, a gente tem que acompanhar aí, que 5,3 já foram concluídas, tem 19,7 em abertas aí para de negociação, e para 2025, 25% do portfólio, 6,2 já estão em negociação, ou seja, tem bastante coisa de revisional aí em aberto e para ser feita, o que pode ter um potencial grande aí de aumento de receita para o JSRE. Fundo gerou 52 centavos por cota, pagou 48. Isso é muito bom porque ele gerou acima do que ele resultado acima, então, e hoje ele está pagando o guidance inferior, então ele tem potencial inclusive para aumentar o guidance, o pagamento, né, e subir para a borda superior aqui, embora seja uma diferença muito grande, mas pelo menos passar a pagar 50 centavos, o que eu não vejo tão difícil até pelo menos o meio do ano aí. A gente vê aqui o fundo com as receitas, a gente já vê que tem uma receita de CRI, e aqui é importante, né, pessoal, porque quando o fundo usa essa estratégia de pegar o CRI e fazer o caixa compra pelo CRI, porque ele tem, além do pagamento das prestações mensais, ele tem a amortização voltando para o caixa. Então ele tem o caixa voltando com as amortizações e remuneração os juros e a correção, o que é muito bom. A grande questão é que ele tem uma despesa uma despesa do Rocha Verá que é muito puxada, que é o CRI dele, acho que é o grande problema, que é muito puxada. Até porque é um CRI CDI, né? Então a gente tem aumento de CDI agora, da semana passada aumentou mais 1%, foi para 14,25%. Então isso pesa bastante e é um dos pontos que eu tinha comentado nos últimos vídeos, que eu acho que ele devia ter usado recursos, inclusive podia ter usado o recurso desse CRI para poder reduzir isso, mas eu não sei como é que é a questão do pré-pagamento disso, então tem essas questões todas.
mas é puxado, né? Se a gente for ver aqui, é quase que 10% da receita imobiliária é praticamente a receita da despesa financeira. Mas aqui mais um mês, e a gente vê que é mais um mês o fundo gerando o mesmo resultado do que ele pagou, do que ele gerou, né? E sem nenhum lucro, nenhuma receita extraordinária. Fora o CRI, mas faz parte do que foi o lucro que ele teve com na verdade o lucro não, a venda do HGPO, e ele pegou esse principal e uma parte dele ele comprou esse CRI, então isso não deixa de ser recorrente para o fundo. Então a gente vê que o fundo está gerando um recorrente superior ao que ele está pagando. Então por isso que eu falo que não duvido que até o meio do ano ele suba o dividendo aí. E é isso, pessoal, não tem muito o que falar, a gente vê ele aqui, né, que é aquele CRI Venâncio, que eu expliquei para vocês no mês passado, que foi uma compra de um CRI do outro fundo do Safra, que é o fundo de crédito, que aí eu sempre questiono se foi a melhor escolha, embora a gente não tenha como saber isso, né, mas, assim, abre margem para esse tipo de pensamento. E é isso aí, pessoal, não tem muito mais o que falar, o fundo continua negociando com deságio. Se a gente pegar os fundos de laje, é um dos que tem mais deságio, mas é claro que tem muito investidor que é bravo, né? Eu falei, teve um dos vídeos aí passados que eu falei que eu considero pelo preço que ele está hoje algo a se estudar, mas aí eu recebi um monte de crítica, gente falando que perdeu dinheiro com ele, e aí paciência, né? Eu tô falando a questão de hoje, né? Tem hora que não tem. Se a pessoa pagou tão caro nele também, aí a culpa não é minha também. Mas é isso, pessoal. Continuo achando um bom fundo, embora eu ainda considere que existam fundos de lajes melhor que ele, mas a gente tem sempre que fazer a relação de risco-retorno. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.